Olá, a paz do Senhor, que bom! Hoje nós já estamos na 7ª aula e para mim é um prazer muito grande estar aqui com você. Cada irmão, cada irmã que todas as semanas estão aqui no meu canal para junto nós aprendermos muito mais da Palavra de Deus. Eu confesso que eu tenho sido muito abençoada neste trimestre e eu acredito que você também tem sido muito abençoado. O Espírito Santo tem falado conosco por intermédio deste trimestre, por intermédio destes reis, destes profetas, como Deus tem falado conosco. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, sou professora, também sou superintendente de escola bíblica dominical e quero dizer que é um privilégio muito grande. Para você também que tem um ministério do ensino, o que Deus fez por nós, nos dando esta oportunidade rica de falarmos do amor de Deus, de falarmos da palavra de Deus, eu confesso que eu não tenho palavras para agradecer tudo que Deus tem feito em nossas vidas. E hoje na lição de número 7 nós vamos falar sobre o ministério de Eliseu. O texto tomado por base está em 2 Reis, capítulo 3, versículos 5 ao 9, versículo 11 e do versículo 14 ao 18, e também no capítulo 4, do versículo 1 a 7, e depois do 38 ao 41. Então leia todos estes capítulos para que você possa ficar bem inteirado a respeito do assunto que nós iremos falar hoje. E eu já quero agradecer o comentário dos irmãos na minha aula. Deus continue te abençoando grandemente. O Espírito Santo tem nos dado esta graça para nós estarmos aqui dividindo com os irmãos um pouco da palavra de Deus, mas também agradeço o carinho de todos os irmãos que têm compartilhado as minhas aulas, você que se inscreveu, você que tem curtido as minhas aulas, você que tem comentado nas minhas aulas, você também é responsável pelo crescimento do meu canal. Deus continue te abençoando então grandemente. E se é a sua primeira vez aqui no meu canal, seja bem-vindo. Não deixa de se inscrever para que meu canal continue crescendo e eu possa alcançar outras pessoas e ajudá-las como eu tenho ajudado algumas pessoas. Nós estamos aqui para trazer um pouco mais de subsídios, esclarecimento a respeito da palavra de Deus. Então fica comigo até o final desta aula e juntos nós vamos aprender muito. E lá no finalzinho da aula eu mando um abraço para aqueles irmãos que me pediram. O profeta Elias, ele é um marco para a igreja de Cristo, ele é um marco para a história do povo de Israel e também para a igreja de Cristo. É olharmos para trás, para as Sagradas Escrituras e ver que sim, Jesus Cristo, ele voltará em breve para buscar a sua igreja. E esta é a nossa esperança. Ele virá buscar uma igreja adornada com atavios espirituais. Elias então lança a sua capa para Eliseu, é elevado aos céus em um redemoinho, retratando o arrebatamento da igreja. E o que a capa retratava naqueles dias e retrata ainda hoje para os dias atuais? E a porção dobrada do Espírito que Eliseu pediu. Nós já falamos que era uma herança do filho primogênito e foi isso que o profeta Eliseu queria. Se você não assistiu minha aula de número 6, assista que você vai entender um pouco melhor a respeito deste assunto. Hoje nós falaremos sobre um grande homem, um grande profeta, que serviu a Elias com humildade e despretensiosamente, sabendo do que lhe aguardava. Nós sabemos que ele obedeceu e aceitou o chamado de Deus para a sua vida ministerial. E ele estava esperando, durante todos esses anos, 10 anos, esperando o tempo de Deus. Enquanto isto não chegava, ele servia ao profeta Elias com zelo e dedicação. Ele sabia que ele seria o sucessor do profeta Elias e que não começaria um novo ciclo, mas que ele continuaria a fazer aquilo que Deus tinha começado a fazer por intermédio do profeta Elias.
Um homem que teve a graça de Deus para cumprir seu ministério com excelência. Nós veremos a diferença hoje entre o ministério profético de Elias e de Eliseu. Veremos que nós não somos iguais e que Deus chama a cada um de nós para exercer a mesma função, porém de forma diferente. É o que nós chamamos de multiforme sabedoria de Deus. Não é porque Eliseu ia ser o sucessor do profeta Elias que ele tinha que imitar ou ser igual ao profeta Elias. A graça de Deus é o que nos basta. Não precisamos ou não devemos desejar ser igual a ninguém, porque Deus usa a cada um de uma forma. Mas o Espírito Santo é o mesmo que, como usou Elias, usou Eliseu e nos usa na igreja hoje do século 21. Então, não precisa ninguém ficar querendo ser igual a alguém ou imitar alguém, porque Deus tem o seu jeito, particular de usar a cada um de nós. Eliseu, ele operou milagres, como os milagres operados por Jesus, eles parecem muito os milagres operados pelo profeta Eliseu com os milagres operados por Jesus Cristo no Novo Testamento. E nós falaremos sobre eles também, alguns aqui. Nós podemos observar que o comentarista da nossa lição, ele não quer tratar da historicidade, ele não vai tratar sobre todos os milagres que o profeta Eliseu operou. Mas nós vamos dar uma pincelada em alguns aqui, para nós não perdermos, esses milagres maravilhosos que foram feitos por Deus por intermédio do profeta Eliseu. Então, Elias foi assunto aos céus, deixou a sua capa para Eliseu, como um sinal da descida do Espírito Santo sobre ele. Ele recebeu unção, poder, autoridade, ousadia, o mesmo Espírito que atuava na vida do profeta Elias ia, a partir daquele momento, atuar também na vida do profeta Eliseu. Era o mesmo Espírito. Foi o bem maior que alguém poderia receber. Melhor do que se o profeta Elias tivesse deixado uma fortuna para Eliseu. No Novo Testamento nós encontramos Jesus da mesma forma como Elias, não entregando uma capa para a igreja ou para os discípulos, mas delegando-nos poder e autoridade à sua igreja. Jesus, ele deu poder para a sua igreja. Ele delegou autoridade, ousadia, coragem para a sua igreja. Ele deixou o seu evangelho. Elias deixou a capa para o profeta Eliseu. Jesus Cristo deixou o seu evangelho para a sua igreja. Ele deu autoridade para a sua igreja. E ele enviou o seu Espírito Santo para ficar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Alguém pode dizer, abre aspas, mas eu não recebi nenhum poder. Estou aqui servindo a Deus e não recebi nenhum poder. E a resposta é, o maior poder nós já temos, que é o Evangelho de Cristo. Ele é poder de Deus para salvar. Ele é poder de Deus para curar. Ele é poder de Deus para transformar vidas, transformar nações, curar feridas na alma. E é deste poder que nós devemos tomar posse e que já foi nos entregue por Jesus Cristo. E nós precisamos levá-lo às almas perdidas. Muitas pessoas querem uma capa e não observam que nós já recebemos um poder, de Deus que foi nos entregue, que é o Evangelho de Cristo. A maior autoridade é a palavra de Deus. O maior poder é a palavra de Deus. Muitos têm desejado dons espirituais,
se esquece, né, que nós temos uma arma à nossa disposição que combate o reino das trevas, que liberta, que cura e que salva. O Evangelho de Cristo hoje é o manto de Elias entregue a Eliseu naquele passado. A capa que Elias deixou, Eliseu não a transformou em uma relíquia, um objeto de adoração, mas ele a usou com a mesma ousadia e coragem para cumprir a sua missão. Alguns, né, infelizmente, eles desejam ser como os nossos antepassados, receber uma capa de Elias, iram onde eles viveram, por onde eles passaram, tocar em objetos manuseados por eles, levar souvenir para casa como amuletos. Do que adianta tudo isso se nós não tivermos o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que atuou por intermédio do profeta Elias e que também por intermédio do profeta Eliseu? Nós precisamos ter, de fato, o Espírito Santo em nossas vidas, que agiu na vida daqueles homens aqui na terra, né, por intermédio deles. Eles se colocaram à disposição do Espírito de Deus para que fossem usados aqui. E o nosso Deus, ele é o mesmo. Jesus, ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e será eternamente o mesmo, né? À procura de pessoas que se deixam gastar pela causa do reino de Deus. Eliseu, ele operou o dobro de milagres operados pelo profeta Elias. E nós falaremos sobre alguns deles hoje. Antes desses 3 milagres, que nós vamos falar hoje sobre os 3 reis, sobre o azeite e sobre a morte na panela, houve outros antes deles, né, que são comentados aqui no 2º livro de Reis. Nós já falamos sobre o primeiro milagre operado pelo profeta Eliseu, que quando ele atravessou o Jordão e o Jordão fechou, e depois de novo ele lançou a capa sobre as águas do rio Jordão, e o Jordão então se abriu logo após a ascensão do profeta Elias. Nós sabemos que o rio Jordão ele abriu por 3 vezes, sendo a primeira vez na conquista de Canaã, quando os levitas que carregavam a arca de Deus entraram no rio. Foi a presença de Deus que operou este milagre e não os pés dos sacerdotes. A unção não estava nos pés dos sacerdotes, mas na presença de Deus. Quando Elias tocou o rio e quando Eliseu fez o mesmo. Não era a capa de Elias que tinha poder, era a presença de Deus. Tudo é a presença de Deus em nossas vidas, entre nós, que os milagres são operados. Eliseu, ele viveu à sombra da fé do profeta Elias. Foram 10 anos, né, servindo ao profeta Elias e vivendo à sombra daquele grande homem. Agora, depois de Elias ser levado aos céus, ele teria de viver pela sua fé. Ele teria de viver por si mesmo, caminhar com as suas próprias pernas, né? Ter a sua experiência com Deus, ter a sua intimidade com Deus. Nós não podemos ficar vivendo à sombra da fé das pessoas, mas do nosso relacionamento diário com Deus. Precisamos viver as nossas próprias experiências, assim como o profeta Eliseu também começou a viver as suas próprias experiências. Depois nós encontramos Eliseu curando as águas, jogando sal na nascente das águas. No passado nós vemos Elias orando para que não chovesse, e agora nós encontramos o profeta Eliseu curando as águas para que as pessoas não morressem de fome ou de sede. O sal, quando a gente faz um estudo, né, sobre o sal, ele tem muitas funções, né, no Antigo Testamento, nos rituais, nos sacrifícios. O sal também ali, né, naquela cultura antiga, ele era usado para combater maldições, né? Até hoje muitas igrejas elas fazem o uso do sal, né? Coloca
sal no canto da casa, né, como um amuleto, e a tigela tinha de ser nova, e Deus, então, ele purifica a água, tornando a terra produtiva, né? Um outro milagre do profeta Eliseu que nós encontramos na Bíblia. Logo a seguir, nós encontramos o fato dos 42 jovens que foram despedaçados por 2 ursas. Eles zombaram de Eliseu, chamando-o de calvo. Era vergonhoso no judaísmo uma pessoa ser calva. Era um insulto, né, que eles estavam fazendo com o profeta Eliseu. E zombando dele, eles disseram que ele também subisse ao céu, assim como Elias foi. O que eles estavam fazendo? Ridicularizando a subida do profeta Elias ao céu. Eliseu, ele saiu de Jericó, estava a caminho de Betel, isso dava mais ou menos de 20 a 30 quilômetros, né, de distância. Outrora Betel tinha sido um lugar de adoração, lugar de Deus, casa de Deus. Agora, naquele tempo do profeta Elias e Eliseu, era o quartel-general da idolatria. Então, quando ele foi abordado por esses jovens, eles não eram crianças, como muitas pessoas imaginam. Nós tiramos lições deste acontecimento, que Deus cumpre a sua palavra. Se o povo, está escrito na lei, que se o povo desobedecesse a Deus e recusassem ouvi-lo, eles seriam castigados 7 vezes mais. E ele ainda mandaria animais contra eles que os matariam. A maldição, ela foi proferida por Eliseu, mas o castigo, ele veio de Deus. Foi um aviso, o que aconteceu, foi um aviso de Deus com o que aconteceu com aqueles jovens, para que as pessoas levassem a sério que Deus, ele é o Senhor no céu e na terra. E não se pode brincar com Deus de Eliseu, com Deus de Israel e com o nosso Deus. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. No ponto 1, reis bons e reis maus. Josafá, Jorão e o rei de Edom, que era vassalo de Judá. A classificação destes reis, ela não era apenas como eles tratavam os seus súditos, ou se eles eram honestos na sua regência, mas como também eles se relacionavam com Deus. E houve tanto em Israel como em Judá, reis bons e reis maus. Um rei mau era aquele que fazia tudo que Deus reprovava. Desobedecia e desprezava Deus e ainda promovia a idolatria, a adoração de ídolos, construindo altares, postes sagrados e templos em honra destes deuses. No ponto 2, 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Início de tudo. Logo que Acasias morre e Jorão assume o trono em Samaria, pois Acasias não deixou filhos, ele reinou 12 anos, fez o que o Senhor reprova, mas a Bíblia diz que não como seu pai e a sua mãe Jezabel, pois ele derrubou a coluna sagrada que seu pai fez a Baal. Alguns acreditam que ele derrubou essa coluna sagrada, que foi por causa da carta que o profeta Elias tinha mandado para ele. Porém, mesmo fazendo isso, ele não se afastou da idolatria de Jeroboão, ele teve oportunidade de mudança e levou a Israel a cometer os mesmos pecados. Messa era o rei de Moabe e ele era vassalo de Samaria. E ele pagava altos tributos para Acabe. A Bíblia diz 100.000 cordeiros e lã de 100.000 ovelhas. Pesadíssimo este tributo que eles pagavam anualmente. Então, quando ele ficou sabendo da morte do rei Acabe, ele se rebelou e decidiu livrar-se daquele fardo tão pesado.
Jorão, claro, não ficou satisfeito com isso, porque ia perder muito dinheiro. E alguns acreditam que Deus tenha falado com Jorão acerca daquela batalha, que ele podia realmente enfrentar aquele rei, que Deus ia dar a ele vitória, e que daria a ele vitória sobre Moabe. Quando questiona, né, nós podemos observar que Deus talvez tenha falado com ele, porque ele questiona, né, ele traz a dúvida à tona, que se Deus havia reunido aqueles 3 reis apenas com o propósito de matá-los todos juntos. Josafá, mais uma vez, faz uma aliança sem consultar a Deus. Ele era um rei justo, mas um pouco inconsequente em alguns casos. Ele tinha fracassado com a aliança com Acabe. Ele fracassou com a aliança com Acasias e agora estava fracassando com a aliança com Jorão. Não deve ter perguntado a Deus a respeito dessa aliança, apesar que ele já tinha uma aliança política por causa dos casamentos. Eles fizeram então esta coalizão destes 3 reis, marcharam por 7 dias pelo deserto de Edom, acabou a água e a alimentação e a insolação os desidrataram rapidamente. E Josafá, mais uma vez, pergunta se não há nenhum profeta de Deus entre eles. Lembraram-se de Eliseu e o chamaram. Eliseu manda Jorão consultar os seus deuses, consultar os seus profetas falsos e diz que apenas consultaria a Deus para aquele negócio em respeito ao rei Josafá. E ele então pede para chamar um tangedor ou um harpista, assim, a fim de criar um ambiente propício para receber os oráculos de Deus. Na cultura antiga, né, as pessoas tinham um músico, né, tocador de instrumento, para que os profetas entrassem em êxtase e pudessem receber os oráculos sagrados. E assim fez também Eliseu. Né? Nas escolas de profetas haviam tangedores, né, para que melhorassem, né, e as pessoas abrissem o coração e pudessem receber os oráculos sagrados. Assim nós entendemos, né, quando nós vamos estudando a palavra de Deus, nós entendemos porque muitos pregadores gostam do louvor antes da exposição da palavra, ou depois da ministração da palavra, ou mesmo durante a mensagem de Deus, para mover os corações e torná-los mais sensíveis à palavra de Deus. Então, veio a palavra de Deus ao profeta Eliseu, foi Deus que revelou o milagre, não foi Eliseu que fez aquele milagre. Deus revelou o milagre que ia fazer por intermédio do profeta Eliseu. Nós devemos deixar isso bem claro, né? Porque infelizmente muitas pessoas, elas começam a idolatrar profetas devido às revelações dadas pelo Espírito Santo de Deus. O que nós precisamos ter em mente, guardar em nosso coração, que o Espírito Santo age aqui na terra por nosso intermédio, através de cada um de nós que ele escolhe para ser usado. Então, o profeta Eliseu previu as águas em abundância, que encheriam as covas feitas por eles que teriam que fazer estas covas, né, para que elas ficassem, senão eles não teriam um jeito de reter a água. Então, milagrosamente e sem chuva, Deus encheria essas covas e também daria vitória sobre os moabitas. Deus deu a estratégia. Assim como eles confiaram na estratégia de Deus, nós também precisamos confiar na estratégia de Deus. Mesmo que aos nossos olhos pareça impossível, havia um Uades. Esse Uades era um rio de leito seco, que as águas correm por ele apenas na estação de chuvas. E não era o caso aqui, não era época de chuva, não estava chovendo, né? Isso aí é a grandeza do milagre, não tinha chovido, era Deus que ia fazer esse milagre. Então, quando eles furaram as covas, era sinal de fé, eles creram
na estratégia de Deus. Eles creram que Deus podia fazer brotar água de pedras, né? O povo de Deus já tinha essa experiência. Pela manhã, os raios do sol nas águas, né? Era um arenito e cheio de covas, eles tinham feito estas covas, né? E era um arenito. Então, o brilho não seria difícil de confundir a visão, né? A ótica das pessoas. Então, fez com que os moabitas vissem as águas como se fossem sangue ou cor de sangue. Eles não sabiam que tinha escoado água no Hades, porque não tinha chovido. Então, para eles, era sangue mesmo. Então, eles acreditaram, né? Aquilo era uma superstição que eles tinham, uma crendice que eles tinham matado entre si. Mas a gente fica olhando quando a visão espiritual da pessoa é cegada, né? Como eles tinham matado entre si se não haviam corpos espalhados ali naquela região. E havia também um presságio que se sangue corresse pelas águas, havia um conflito interno, levando o irmão a lutar contra irmão. Então eles tiveram a infeliz ideia de invadir o campamento dos israelitas, né, achando que eles estavam mortos. Devem ter tido uma ilusão ótica de um acampamento vazio, e quando eles entraram, a emboscada já estava pronta. Foram derrotados, todos eles. E quando o rei de Moabe, Messa, viu que estava perdendo a batalha, ele pegou seu primogênito, o príncipe herdeiro, e o sacrificou sobre o muro da cidade, o oferecendo em holocausto ao deus moabita Quemos. E isso desagradou a Deus e aos reis que estavam ajudando a Jorão. E todos então desistiram da batalha. Mas Deus deu um livramento ainda para Jorão no pecado. Deus falando com ele e mostrando para ele o livramento. No tópico 2, nós vamos falar sobre Eliseu aumenta o azeite da viúva. Estes milagres registrados a partir de agora, eles são significativos. Mostra que o profeta, ele não estava envolvido apenas com questões políticas ou do Estado, mas ele também se envolvia com a vida das pessoas comuns. Deus, ele se preocupa também com as nossas necessidades diárias, com as necessidades diárias de cada pessoa. E os milagres de Eliseu, eles parecem prefigurar alguns milagres de Jesus. Ressurreição, multiplicação de pães para alimentar as pessoas. Enquanto João Batista vivia afastado do povo, longe da cidade, Jesus era diferente. Ele vivia no meio do povo, comendo com os pecadores. Jesus, ele se preocupava com o bem-estar das pessoas. Elias, ele ajudou o povo, sim, mas escondido, né? O profeta Elias era um profeta mais recluso. O ministério principal de Elias não era o povo, eram os reis. Ele era um profeta ardoroso, dedicado à erradicação da idolatria por parte dos reis, porque ele sabia que eram os reis que estimulavam a idolatria do povo. Enquanto que Eliseu era um profeta do povo, um pastor, digamos assim. A maioria dos milagres operados por ele ou através dele foram para ajudar o povo. Todos dois foram importantíssimos em seu tempo, tanto o profeta Elias quanto o profeta Eliseu, com ministérios diferentes, mas de igual importância para o reino de Deus. Por isso, nós não podemos ficar comparando as pessoas, porque Deus usa cada um de um jeito. Tem pessoas que ficam revoltadas quando há mudança de liderança, quando há mudança de pastores presidentes, que começam a colocar na balança a vida de cada um deles, né? E nós aprendemos aqui nesta lição que Deus tem uma forma peculiar e particular de usar cada um de nós. Então nós não podemos ficar comparando
as pessoas, mas entender que Deus, na sua multiforme sabedoria, usa cada um de nós de uma forma, mas tudo para o crescimento do reino de Deus. Elias era um servo solitário. Eliseu, ele gostava de conviver com as pessoas. Ele foi um ministro da graça. Eu achei lindo esse comentário. Ele foi um pastor profeta. Eliseu era um profeta que cuidava do povo. No ponto 1, a situação das viúvas em Israel. Não era fácil a situação delas. Tão difícil era a situação que Deus estabeleceu leis que as protegesse. Leis que protegesse os mais vulneráveis, aqueles que estavam na linha da pobreza. Os judeus, eles não estavam tendo misericórdia uns dos outros, ou uns com os outros. A lei para eles dizia que eles não podiam cobrar juros. Eles não podiam ter lucro exorbitante caso emprestassem dinheiro para algum deles. Eles não podiam ser tratados como escravos para pagar uma dívida. E não podiam oprimir seus irmãos mais pobres. E a cada 7 anos, a dívida deveria ser perdoada. Ela era zerada. Esta viúva em questão, o historiador Flávio Joséfo, no livro A História dos Hebreus, ele diz que esta mulher era a mulher de Obadias, o servo de Acabe, que talvez tenha endividado por sustentar aqueles 100 profetas que ele escondeu de Jezabel. A situação dela era terrível mesmo. Seus filhos seriam levados como escravos para pagar uma dívida deixada por seu marido. E hoje nós temos que ter muito cuidado em fazer dívidas grandes e complicar a nossa vida e a vida de nossos familiares. Pois existem dívidas que elas não prescrevem, né? Elas viram dívida ativa e passam de marido para esposa depois de falecidos. E lá era este caso. A dívida era do marido e ele deixou a sua família complicada e aprofundada em dívidas. Hoje nós não temos tantas viúvas desprotegidas. A maioria ganham pensão, graças a Deus. Mas ainda existem aquelas que precisam ser auxiliadas, né? Foram abandonadas pelos filhos, o marido não deixou quase nada, deixou dívida, enfim. No nosso meio existem viúvas que ainda precisam ser cuidadas. O que Eliseu poderia fazer? Ele não era rico, mas aquela mulher procurou o homem certo, que ela tinha certeza que se compadeceria dela e dos seus filhos. Deus, ele é assim. Nós podemos crer que Deus, ele se compadece de nós. Basta nós buscarmos a ele. Ele então perguntou para aquela mulher, ela foi no Monte Carmelo, atrás dele. Ele então perguntou para ela o que ela tinha em casa. Ela respondeu, apenas uma botija com azeite. Ele disse, então volta, peça vasilhas emprestadas, quantas puderem pedir, encha sua casa de vasilhas vazias. Depois entre em casa com seus filhos apenas e feche a porta. O segredo é a união de todos, né? A família precisa estar envolvida em um mesmo propósito. Fechar a porta. Existem coisas que somente Deus pode resolver. Não adianta você sair aí contando para todo mundo o seu problema, que as pessoas não te ajudarão. A ajuda não vem das pessoas, né? O nosso socorro vem do alto, vem de Deus, né? Ele que tem socorro para nós. Era ela e os filhos e Deus. Não tinha mais ninguém. Tinha fé
o suficiente para crer no milagre. O profeta Eliseu não desceu, foi para a casa dela, vou orar por você, fazer uma imposição de mãos sobre a sua vasilha com azeite. Não, tem hora que é a nossa fé, é a nossa união, é a nossa obediência que os milagres acontecerão em nossas vidas. E aquela mulher tinha fé o suficiente para crer no milagre, apesar da situação que ela estava vivendo. Aquela mulher, apesar dessa situação, ela tinha um bom relacionamento com as pessoas. Já imaginou se aquela mulher tivesse o hábito de pedir emprestado e não devolver e não pagar o que ela tinha pegado emprestado? Aquele dia, no dia do milagre, ela não conseguiria tantas vasilhas vazias emprestadas para que o milagre acontecesse no seu lar. Eles obedeceram a ordem do profeta Eliseu. Não podemos ficar de mãos cruzadas, esperando que as pessoas façam por nós. O milagre somente viria se ela cresce e obedecesse na estratégia de Deus para abençoá-la. O azeite somente parou de jorrar quando os vasos acabaram. Deus não falha. O que falha é a nossa fé, a nossa confiança nele. Deus sempre nos concede muito mais daquilo que nós lhe pedimos. E enquanto nós estamos confiando em Deus, não podemos nos endividar. Tem gente que endivida, faz dívidas altíssimas e depois quer que Deus resolva o seu problema. Enquanto estamos confiando em Deus, passando por situações difíceis, não podemos nos endividar. Não sabendo como lidar com aquela provisão, mais uma vez, ela buscou orientação do profeta Eliseu. Mesmo se nós estivermos na bonança, nós devemos pedir orientação ao Espírito Santo. Como gastar o nosso dinheiro com sabedoria. Primeira coisa, devemos pagar as nossas dívidas para que o Evangelho de Cristo não seja escandalizado. Ela teve que devolver aquelas vasilhas que ela pediu emprestado. Nós devemos comer o pão diário do fruto do nosso trabalho, ainda que sobre pouco para nós. Deveriam pagar suas dívidas e viver do resto. Este foi o conselho do profeta Eliseu. Teriam de negociar, de trabalhar para obter o sustento para o resto da vida. Eliseu disse para ela, você vai ter que trabalhar para ter o sustento para o resto da vida. O que você tem aí, se você souber negociar, você vai viver bem o resto da sua vida. Todos devem depender de Deus, inclusive as viúvas. Não só as viúvas devem depender de Deus. Todos nós, independente das nossas posses, nós devemos depender de Deus. Às vezes nós esperamos o milagre em nossas vidas de coisas extraordinárias, né? Tem pessoas que imaginam que o milagre virá de coisas extraordinárias, né? Ficam esperando o agir de Deus em coisas grandes, enquanto Deus quer nos abençoar com aquilo que nós já temos, né? Moisés estava querendo vir solução de Deus no Egito, de coisas extraordinárias, né? E Deus perguntou para ele, o que você tem nas mãos? Né? Deus quer usar aquilo que nós temos, né? O milagre ele vem a partir daquilo que nós temos e de quem nós somos para Deus e o que Ele já nos deu. Nós devemos exercer a nossa fé na palavra de Deus e em suas promessas. Este milagre em questão, ele não visava o sensacionalismo. Hoje muitos milagres, infelizmente, eles não acontecem porque as pessoas, os profetas de hoje, eles querem sensacionalismo. Eles querem fama e querem plateia. Aquele milagre ali não era um milagre de sensacionalismo. Não era um milagre de plateia que daria fama para Eliseu, de jeito nenhum. Eliseu nem foi lá para ver o milagre extraordinário.
A preocupação dele era a mesma de Jesus Cristo. Aliviar o sofrimento daquela mulher. Aliviar o fardo pesado que ela estava carregando e a perda que ela teria. Ele demonstra a esta mulher em particular a misericórdia e a graça de Deus. Acontecem milagres extraordinários hoje que muitos de nós nunca saberemos. São milagres que acontecem entre você e Deus, com a porta fechada. Jesus, ele disse que quando formos orar, devemos entrar dentro do nosso quarto, dentro do nosso aposento e fechar a porta. Muitos milagres somente acontecerão quando nós fecharmos a porta. Isso é uma ordem de Jesus Cristo. Hoje não teremos tempo de falar sobre a sunamita e a ressurreição do seu filho, mas falaremos em uma outra oportunidade. No tópico 3, nós vamos falar sobre o milagre, a morte que havia na panela. Primeiro ponto, a escola de profetas. Muitos têm curiosidade de saber, né, o que realmente eram essas escolas de profetas. Nós sabemos muito pouco sobre elas, então assim, não vamos fantasiar isso não, porque a Bíblia não nos dá muito recurso, né, para a gente saber de fato o que é isso. O que sabemos é que essas escolas começaram com o profeta Samuel e continuou com Elias e Eliseu. Eles deram continuidade. E como haviam as escolas dos profetas que queriam aprender sobre Deus, é claro que existiam escolas rivais que faziam o povo afastar de Deus. Eram homens que, reunidos, aprendiam mais da palavra de Deus e como influenciar as pessoas a deixarem a apostasia e a idolatria. A fome significava falta de alimento. Eliseu sai do Monte Carmelo e vai para Gilgal, onde tinha uma escola de profetas, para dar instruções para aqueles homens. Olha, estava faltando tudo naquela época. Inclusive estava faltando comida. Mas não faltava a palavra de Deus. E nem o desejo daqueles homens de sentar à volta do profeta Eliseu para escutar a respeito da palavra de Deus. Eliseu, então, chegando e vendo aquele estado que eles estavam, né, de fome, de miséria talvez, se comoveu e mandou que fizessem comida para eles, né? Mandou que seu servo Geazi fizesse comida para eles. Um deles, então, foi ao campo, talvez para melhorar o cardápio, né, por mais legumes ali naquela sopa. E por não conhecer, né, a plantação, a vegetação local, ele apanhou frutos de uma trepadeira, porém eles eram venenosos. Não é descrito aqui realmente o tipo de alimento. Então, tudo que nós falamos aqui são suposições. Alguns dizem, né, ser uma parra venenosa, colossíntidas venenosas, uma espécie de videira. Outros dizem que ele era parecido com pepinos. Outros dizem ser parecido com melões amarelos pequenos. Outros dizem ser parecidos com uma toranja meio amarelada. O certo é que esse legume foi colocado na panela. Alguns devem ter passado mal na hora, pois dizem, né, que isso foi colocado na panela. Ele é laxante quando consumido em pequena porção, mas quando consumido em grande quantidade, ele pode ser mortal. E aí eles gritaram: a morte na panela. Eliseu então pediu farinha, colocou na sopa e o mal cessou. Deus realizou mais um milagre por intermédio de Eliseu. Haviam 3 escolas, né, naquela época, nós já falamos na aula passada, em Gilgal, em Jericó e em Betel. Somente Deus tem o poder de remover o mal que está dentro de nós e entre nós. Ninguém tem o poder de remover o mal. Eles estavam ali reunidos por um único objetivo: aprender de Deus com Eliseu. E infelizmente, né, trazendo para o nosso mundo espiritual, muitas igrejas hoje estão como aquela panela: morte.
Infelizmente, muitas pessoas levam veneno ao invés da palavra curadora de Cristo. Igrejas estão contaminadas com heresias, com idolatria, com o mundanismo e tantas outras coisas contrárias a essa doutrina. Para dietas envenenadas, somente a palavra de Deus, ensinada com excelência, tem o poder de trazer vida e cura para as pessoas. A farinha era um alimento comum e ele também, naquele tempo, ele era usado em rituais de magias naquela época. Mas não daquela forma, misturado, pura, em uma sopa no meio da comida. Não foi a farinha que tirou o mal daquela comida, foi Deus. Sempre foi Deus na vida de Israel. Sempre foi Deus na vida do profeta Elias e do profeta Eliseu. E é sempre Deus em nossas vidas. Nunca é sorte porque somos bons, porque estudamos, porque temos diplomas, porque temos dinheiro. Não. Sempre é Deus em nossas vidas que opera os milagres. Através dos séculos, Deus sempre operou milagres. E Ele ainda opera milagres no meio do seu povo. Jesus Cristo, Ele operou milhares de milagres. Os apóstolos, eles operaram milhares, de milagres. E hoje o Espírito Santo também quer operar milagres por intermédio da igreja. Deus quer nos usar, Deus quer me usar, Deus quer te usar. E Ele é poderoso para suprir nossas necessidades, além do alimento físico. Nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, disse Jesus Cristo. Busquem primeiro o reino de Deus, assim como Elias buscava, assim como Eliseu buscou o reino de Deus. E aí então, Jesus vai dizer que as demais coisas serão acrescentadas. Devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e não nos preocuparmos só com as demais coisas. Mas quando nós buscamos o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas, com certeza, elas serão acrescentadas. Porque o compromisso de Deus comigo, o compromisso de Deus com você, é suprir as nossas necessidades diárias. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Que você tenha uma excelente aula. Que o Espírito Santo continue falando em seu coração, em nossos corações, e que possamos ser usados nesta última hora da igreja aqui na face da terra. Quero mandar um abraço para você que toda semana está aqui na minha aula, no meu canal, que eu tenho te ajudado. Você que está interagindo com o meu canal para que ele continue crescendo e seja sugerido também pelo YouTube. Muito obrigada. Que Deus continue te abençoando. Abençoe você no seu ministério, que te dê vitória, que supra suas necessidades, Que milagres sejam operados na sua vida, milagres extraordinários, aquele milagre que nós estamos esperando, que Deus possa operar em nossas vidas. Se nós crermos, com certeza, Ele também vai operar em nossas vidas. E eu quero mandar um abraço aqui, e eu quero dizer que esta aula também está disponível em podcast, no Spotify e também no Anchor, E quero mandar um abraço para as pessoas que me pediram. Nossa irmã Cecília. Depois, na próxima aula, eu vou falar de todas as regiões do Brasil que estão aqui no meu canal. Eu sou muito grata a Deus pelo carinho de todos vocês. Então, eu quero mandar um abraço para a irmã Cecília Maria, de Araripina, sertão de Pernambuco. Para a Maria Mercedes, em Tucuruí. Albanete Nunes, do Janga Paulista, Convenção de Abreu e Lima. Também para nossa irmã Simone Souza, de Salvador. Um beijo grande para você, Simone. Também para o nosso irmão Misael. Ele pede para mandar um abraço para Sebastião Tormentino e sua esposa Leni Godinho, na DEM Humaitá, Mutum, Minas Gerais. Está aqui o abraço para este casal. Também um beijo grande para nossa irmã Maria Cristina, na Serra, no Espírito Santo. Um forte abraço a todos vocês e eu te aguardo aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Então.